para chamar a atenção dos ilustres senadores e senadoras para o fato de que, nos Estados Unidos, o Senado está mobilizado ante a possibilidade de abuso nas taxas que eles reputam elevadíssimas, taxas estas que são quase a metade das nossas. Na Nova Zelândia, a Comissão de Comércio, recentemente, em novembro de 2006, iniciou ação contra Visa e Mastercard e 11 instituições financeiras, acusando-as de práticas anticompetitivas. Na Europa, em junho de 2006, a Comissão Europeia apresentou um arrazoado de objeções à Mastercard, questionando sua determinação de taxas nas transações em 9 países. Paralelamente, a Comissão conduziu um inquérito sobre as condições de competição no setor de serviços financeiros, envolvendo diversos temas relativos aos cartões de pagamento. O relatório final dessa sindicância foi publicado em 31 de janeiro de 2007. As conclusões levantam preocupações em relação a diversas barreiras à concorrência, mercados excessivamente concentrados, variações significativas das taxas entre vários países, altas margens de lucro indicando possível abuso de poder econômico, cooperação entre bancos potencialmente prejudicial a consumidores, indícios de venda casada, etc. A Comissão Europeia deixou clara sua disposição de utilizar plenamente seus poderes para lidar com tais barreiras. Ainda em janeiro de 2007, possivelmente por influência das investigações da Comissão Europeia, a Polônia, país membro da União Europeia, proibiu a determinação coletiva de determinadas taxas entre os credenciadores de cartões e os bancos, as chamadas taxas de intercâmbio, em função dos prejuízos provocados a consumidores e micros, pequenos e médias empresas. Na Austrália, o Banco Central vem tentando coibir abusos nos estabelecimentos das taxas e, dentre outras medidas, passou a permitir expressamente a cobrança de preços diferenciados nas compras feitas com cartão de crédito. Esta medida foi também utilizada por países como a Suécia, México e Holanda, na tentativa de proteger o consumidor que não utiliza cartão de crédito, consumidores de menor renda em tese, evitando que esta dívida com aquele que utiliza cartões, os custos envolvidos nas diversas taxas cobradas dos empresários pelas instituições financeiras. A experiência australiana merece ser examinada mais detidamente, porque as medidas adotadas derrubaram as taxas cobradas em cerca de 70%. As taxas de desconto na Austrália estão entre as menores do mundo, montando cerca de 1,05%. Estou me atendo apenas e mais à questão das cartões de crédito, mas a situação é análoga no caso dos cartões de débito, de maneira que é recomendável que essa modalidade de pagamento não fique à margem das investigações. Infelizmente, quer nos parecer que as autoridades brasileiras não estão dando a devida importância a tão grave problema. Voltando ao exemplo dos últimos países mencionados, Austrália, Suécia, México e Holanda, ele nos remete a um assunto polêmico que precisamos ter a coragem de abordar. Pergunto, senhor presidente, será que as autoridades de defesa do consumidor, ao exigirem que se dê ao portador do cartão o mesmo preço praticado para aqueles que não o detêm, estão mesmo defendendo o nosso consumidor? Um exame mais assodado certamente dirá que se trata de um benefício, essa extensão ao consumidor portador de cartão do preço à vista. Entretanto, não obstante as boas intenções que pavimentam a trilha desse raciocínio, o argumento revela um gravíssimo desvio de perspectiva. Um estudo substancioso premiado pela SEAI
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, intitulado A Regulação do Mercado de Cartões de Crédito no Brasil, demonstra, por meio de modelos matemáticos bastante elaborados, que o consumidor de baixa renda acaba subsidiando, através desse mecanismo, o consumidor mais abastado, portador do cartão. Embora a demonstração matemática do estudo citado venha a ser bastante sofisticada, o raciocínio subjacente é simples. Sabemos todos que as administradoras de cartões de crédito cobram elevadas taxas dos estabelecimentos que recebem cartões de crédito. Estas taxas que, repito, estão entre as maiores do mundo, compõem o custo das empresas. Paralelamente, a demora na transferência das quantias transacionadas implica igualmente um indiscutível custo financeiro para a empresa. Como toda empresa do mundo precisa trabalhar com perspectiva de lucro, certamente todos esses custos serão computados na fixação dos preços. A prevalecer o entendimento de que os preços têm que ser homogêneos para o usuário e não usuário do cartão, fica absolutamente evidente que ambos estão compartilhando o custo total daquele serviço embutido nos preços. Este raciocínio, por sua vez, suscita duas outras perguntas, senhor presidente. A primeira delas é: quem tem maior poder aquisitivo, o usuário de cartão ou não usuário? E a segunda: é justo cobrar de alguém um serviço que não foi prestado a ele, mas a outrem? A resposta à primeira indagação é que, em regra, o consumidor sem cartão tem menor poder aquisitivo e menor acesso ao crédito do que o usuário daquele meio de pagamento. Quanto à segunda, o segundo questionamento, poucos serão as vozes que defenderão a legitimidade de uma cobrança de alguém que não recebeu a prestação de um serviço. É exatamente aí, senhor presidente, que reside a grande falácia dos cartões, na qual as autoridades e a sociedade organizada têm se comportado como verdadeiros inocentes úteis. Defender a homogeneidade de pagamento significa exatamente cobrar do não usuário um serviço que não lhe foi prestado. Pior do que isso, significa onerar precisamente aquele consumidor desprovido de cartão de crédito que menor poder aquisitivo tem e que mais precisa da proteção das autoridades. Por isso, precisamos avaliar atentamente o resultado das experiências dos países citados que se insurgem contra essa situação. Outro fator que recomenda uma avaliação dos pseudos benefícios dessa igualdade é a falta de transparência que ela cria nas relações comerciais entre o usuário e as administradoras dos cartões. Em todo produto, a elevação dos preços pode ser rejeitada pelo consumidor por uma diminuição na demanda pelo bem ou pelo serviço. É a célebre lei da oferta e da procura. Preços mais elevados, demanda menor. A queda na procura obriga o empresário a baixar seus preços, de forma a recuperar a sua fatia de mercado. No mercado de cartões, o consumidor ignora o custo da transação. E ignora que, provavelmente, poderia ter um desconto médio de cerca de 5% se não utilizasse esse meio de pagamento. O resultado é que temos elevadíssimos custos de transação para a utilização do cartão, certamente entre os maiores do mundo. E não temos a contrapartida, que é a diminuição da demanda. Pergunto-me, senhores senadores e senhoras senadoras, até que ponto todos nós, ao defendermos a homogeneidade de tratamento entre usuários e não usuários dos cartões, não acabamos nos tornando inconscientemente, e ainda que movidos por nobres propósitos, defensores, não dos consumidores, mas das instituições financeiras que operam os cartões. As administradoras, com toda a competência e habilidade que lhes são peculiares, acabaram conquistando a simpatia da sociedade e das autoridades,
abrigando e escondendo